Olá, esse é o curso de Gestão Ambiental no Contexto Amazônico e hoje nós vamos dar continuidade à aula 6. Eu sou João Meirelles Filho e eu estou aqui com vocês em 15 aulas. Nós estamos tratando da aula 6, Fauna Biodiversa, parte 2. Vamos primeiro fazer uma primeira introdução sobre ambientes aquáticos. Por quê? Porque os ambientes aquáticos eles têm uma diversidade biológica muito significativa que merece mais atenção do que os próprios ambientes terrestres. Estamos falando inclusive dos ambientes, sejam os ambientes marinhos, sejam os ambientes de água doce, né? E nos ambientes de água doce há uma grande diversidade, inclusive de um lago a outro, mesmo num mesmo conjunto de lagos, né? E é uma biodiversidade ainda bem pouco conhecida. Isso é muito importante a gente prestar atenção. Não é a mesma coisa um lago do lado do outro, um rio do lado do outro, mesmo dentro de uma mesma bacia. Isso há grandes alterações em função de geologia, de solos, em função da questão pluviométrica e da vegetação. Enfim, esse conjunto ele altera bastante a biodiversidade de animais e de vegetais, né? Isso é importante porque quando a gente fala em conservação de áreas, por exemplo, as reservas extrativistas. As reservas extrativistas protegem os mangues, mas não protegem os rios, os cursos d'água que seguem para os mangues. Pense no Parque Indígena do Xingu, que está todo desmatado no seu entorno em função do avanço da fronteira agrícola, da pecuária e mais recentemente da soja. As cabeceiras dos rios que demandam aquela unidade, aquele parque indígena, estão fora do parque, estão desprotegidas. Então, a garantia da conservação dessas áreas, das resecs marinhas, né, do Parque Indígena do Xingu e diversas outras unidades de conservação e áreas protegidas, mesmo dentro de propriedades privadas, precisa ser cuidada, precisa ser revista em função desses ambientes aquáticos, dos nascedouros, desses rios e outras formas de lagos e tudo mais. Eu uma vez me deparei lá em Mosqueiro com essa belíssima placa que dá a dimensão da nossa biodiversidade na região do mega estuário Tocantins-Amazonas, porque ele tem águas tanto salgadas do Oceano Atlântico quanto águas doces dos rios e esse encontro de águas salobras que se altera, claro, durante as diferentes estações do ano, mas que dá uma riqueza faunística, de fauna aquática tremenda, né? Isso está espelhado nessa placa com esse conjunto de nomes de espécies de peixe, isso só os que têm interesse de mercado, sem falar aquelas centenas ou mesmo milhares de espécies, se a gente considerar os dois ambientes, né, que estão presentes nessa pequena região do globo. Se a gente falar em termos de bacia amazônica, né, nós estamos falando de mais de 1.400 espécies de peixe. Não é da região amazônica, que é muito maior, inclusive, por causa das outras bacias, como a gente viu, né, a bacia do Tocantins, a bacia do Orinoco e do Sequibo, do Vila Nova, enfim, rios até que não foram estudados ou foram pouco estudados, né, que demandam diretamente o Oceano Atlântico, né. Só em termos comparativos, para ter uma ideia, o que há de espécies de peixe na bacia é maior do que em todo o Oceano Atlântico. Isso é surpreendente. A maior biodiversidade está no Pacífico, em outros lugares, mas é surpreendente que o oceano tenha um número menor de espécies do que a bacia amazônica, né? E esse número cresce a cada nova expedição científica, e espera-se, imagina os cientistas da ictiofauna acreditam que esse número possa ser de 2.500 espécies ou mais, né? E essa diversidade também tem uma relação a outros invertebrados do que esses peixes se alimentam, e também há uma situação de revisão científica. Há a entrada do uso do barcoding, quer dizer, o código de barras para análise do DNA, e nós temos a Flora aqui como uma especialista no assunto.
ele permitiu reclassificar uma grande quantidade de peixes. Só para vocês terem uma ideia, entre os bagres rotadores, que são os bagres migratórios, houve uma distinção agora recente entre alguns dos bagres que se acreditavam que era a mesma espécie, né? Então isso é bastante relevante, e nós vamos ver inclusive essa revisão, inclusive em relação a mamíferos, né? Um cientista, um amador na época, um naturalista, que a gente já mencionou, o Alfred Russel Wallace, que veio junto com o Henry Bates, ambos muito importantes para apoiar Darwin na coleta de informações em campos para as suas teorias, né? Ele fez num rio, que é afluente do Rio Negro, portanto, o Negro afluente do Amazonas, o Alpés afluente do Negro, né? E em seguida nós vamos falar do Tiquié, que é afluente do Alpés, né? No Alpés, em 1851, com poucos recursos tecnológicos, praticamente nenhum, ele identificou e desenhou 115 espécies, né? E ele mesmo projetava 400 espécies. Ele fez um conjunto de desenhos, na verdade, todo o material que o Wallace coletou durante esses mais de 5 anos que ele esteve aqui na Amazônia, estavam com ele num navio. Só que esse navio incendiou e naufragou, e ele podia salvar só uma pequena caixinha. E ele escolheu salvar a caixa com os 115 desenhos dos peixes da Amazônia, que acabaram gerando uma bela publicação e uma informação muito importante. E o Bates, o Harry Bates, que é o seu colega, ficou mais tempo, e em vez de mandar tudo de uma vez só, mandou aos poucos. Então isso foi, vamos dizer, uma grande perda para a ciência, o registro desses animais e plantas que ele coletou naquele momento. O Michael Golding, um grande especialista nessa questão da relação floresta-água, né? A fauna que está ali dominante, acredita que o Negro só a bacia do Negro possa atingir aí mais de 700 espécies. Hoje isso está próximo, entre 450 e 500. O número preciso ele é atualizado a todo momento, né? Na verdade, a gente sabe que hoje tem havido pesquisa, principalmente onde há grandes obras hidrelétricas, ou enfim, algumas grandes obras que acabam, por exigência dos seus estudos de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, o EIA-RIMA, acabam produzindo esse material. O Instituto Socioambiental, o ISA, junto com grupos indígenas, né, Tucano e Tuiuca, classificaram só no pequeno rio, que é o Tiquié, né, que é um afluente, faz parte da bacia do Alpés, né, 147 espécies. Muitas delas não tinham nome nem para os grupos indígenas locais, e 15 eram novas para a ciência, só para mostrar essa grande diversidade da ictiofauna, que é extremamente importante, inclusive como indicador, né? A gente tem diversos tipos de peixes, né? A gente sabe como peixes como esse da foto, da Nailana, lá no Marajó, em Afuá, como é importante para a alimentação, tanto de subsistência quanto para as comunidades que vivem ao longo do Rio Amazonas. E tem peixes importantíssimos nessa área, que são grandes bagres, como a gente fala, entre eles a dourada, o filhote, que é a dourada aqui da foto, a piramutaba, e todos eles migratórios, quer dizer, eles vão desde dos formadores de madeira nos sopés dos Andes até o estuário. Então, esse passeio, esse trajeto enorme, ele é barrado, por exemplo, hoje em dia, pelas novas hidroelétricas no Rio Madeira, né? Santo Antônio, lá próximo a Porto Velho. Há peixes de pequena migração, como tambaqui, pacu, jaraqui, curimatá e daí tantos outros. E em função de seca e cheia, principalmente entre a várzea e a calha do rio, né? Na época da cheia, a várzea enche, os peixes entram, né? E vão se alimentar de frutos e outros alimentos diferentes do período da seca. Inclusive alguns peixes, vocês verão, eles acumulam gordura, né? Há peixes típicos de várzea e igapó que
ficam naquele ambiente, inclusive de águas paradas. É o caso do pirarucu, do aroanã, que é um parente do pirarucu, né? Da mesma família, e as diversas espécies de tucunaré. Aqui nós temos um exemplar do tucunaré que tem um olho, o seu rabo, até o seu nome científico relaciona a esse olho. Cicla é a família dele, e Cicla ocellaris, e há tucunarés inclusive maiores. Esse é no rio Ixaxiaú, que é um afluente do Jauaperi, que é afluente do Rio Negro, no médio Rio Negro, né? E há espécies que vêm do oceano visitar o Tocantins, visitar a bacia do Amazonas e outras bacias, né? E aí comuns são as diversas arraias, as pescadas, as tainhas, sardinhas, tubarões, inclusive já se encontraram tubarões, já se encontrou tubarões na altura de Manaus e daí por diante. Claro que hidroelétricas como Tucuruí e as do Madeira que mencionei são barreiras praticamente intransponíveis, né? E cachoeiras como havia no Xingu, agora existe Belo Monte. Entre esses visitantes marinhos, aqui vocês veem agó, que é um peixe bastante popular e de excelente qualidade, mas mal visto pela elite, porque prefere o monointeresse, né, na pescada amarela e no filhote, quando há uma diversidade de peixes, inclusive do ponto de vista gastronômico, bastante interessante, né? E aí eu queria chamar a atenção sobre essa decisão de consumo, né? Essa maneira de pescar, que há uma perda enorme que se chama bycatch, né? E esse bycatch chega a 90% em muitos casos de perda, né? Porque há um interesse de consumo, uma pressão de consumo por algumas poucas espécies, como pescada amarela, como filhote que eu mencionei, a própria dourada. Então essa abundância ela está diminuindo, quer dizer, a capacidade de reposição desses estoques está diminuindo, né? E aqui nós temos um dos exemplos enviado por o biólogo Breno Barros, um ictiólogo, e que já trabalhou conosco no Instituto Piabiru diversas vezes lá no programa Casa da Virada, no litoral, em Curuçá, e é uma espécie extremamente ameaçada. O nome dele, até pelo bico dele, é tubarão coati. Até no Museu Guild, no aquário, a gente pode vê-lo. O espadarte é outra espécie, e diversas arraias estão ameaçadas. Na verdade, o grupo das arraias é extremamente ameaçado pelo consumo excessivo, e dos tubarões também, porque há uma pressão muito forte da China por barbatanas de tubarão e outros peixes por outras partes, e são peixes que estão aí na lista de espécies ameaçadas de extinção da IUCN do Brasil e do Pará. E eu convido vocês, tem aí na bibliografia a lista de espécies bastante atualizada do Brasil, do Brasil aqui, feito pelo IBAMA, de 2018. Agora, nós temos diversos outros tipos de peixe, né? Nós temos a piramboia, que inclusive consegue mudar a sua respiração, fica fora d'água. Tem o tamoatá, que a gente verá uma foto daqui a pouco, e o acari, que é um peixe que está aqui no Marajó, esse foi fotografado na Ilha da Caviano, né, em Chaves, e são peixes bastante resistentes e conseguem ficar em situações extremas, em questão de oxigênio, de falta d'água. Então eles sobrevivem e são peixes bastante antigos no processo evolutivo, né? Enfim, tudo isso para demonstrar um pouco a imensa diversidade, né? Se a gente pensar, por exemplo, o Tapajós, lá na região de Santarém, ele tem mais de 130 espécies de interesse comercial, só ali naquela região. A bacia do Tocantins, nós estamos falando, assim como falamos do negro, de 450 espécies, só a bacia do Tocantins, mais de 470 espécies. Então, é uma diversidade que é surpreendente, e ela vai se alterar cada tipo de água, né? Então, águas escuras tem mais um certo tipo de peixe que suporta aquela acidez e aquela condição, né, de materiais de suspensão, enfim, toda uma condição especial, e assim por diante, as águas esverdeadas, as águas barrentas e tal. E os peixes são fundamentais na cadeia alimentar, né? E eles se alimentam, muitos deles, de fruta, né? A gente sabe o tambaqui,
né, que é capaz de triturar o fruto de uma palmeira dura, né, como buriti, e inclusive alguns peixes são importantes até no processo de disseminação das sementes e na dispersão das sementes e na reprodução de algumas espécies vegetais, como pacu, tambaqui. Aqui nós temos o outro parente do aruanã, que é um parente do pirarucu, e que inclusive, quem já viu num vídeo, ele guarda os filhotes na sua boca para protegê-los, né? E são 3 espécies, tem uma na África e 2 aqui, que quando se separaram os continentes, eles ficaram separados. E o tamuatá, um peixe bastante conhecido em Belém, e um peixe com casca bastante duro, né, com casco bastante duro, e um peixe importante, inclusive, na alimentação popular. Na verdade, e aqui nós temos uma bela imagem feita por um dos viajantes no final do século XIX, né, Keller Leutzinger, e que mostra, Keller Leutzinger é um pintor quase que com um estilo renascentista, que busca dignificar o indígena, o ribeirinho, mostrando ele como um herói, como deveria ser, né? E aqui um belo exemplar de pirarucu, que foi arpoado, está com um arpão, apesar de costas, a gente consegue identificar. E aí falando um pouco do cientista Herbert Junk, que é um dos grandes pensadores dessa área de ictiologia, que o importante é a capacidade dos peixes de se adaptarem ao meio ambiente. E aí ele diz, um grande número de espécies de peixes da Amazônia é capaz de viver em condições tão precárias que outros de áreas temperadas não conseguiriam suportar. Então essas condições extremas, eles são uma das justificativas, uma das explicações da questão da biodiversidade. Mudando um pouco para outro grupo de fauna, né, que é o grupo dos anfíbios. Inclusive, vejam vocês que a capa do livro vermelho sobre espécies ameaçadas, a última edição, em 2018, tem um sapo na capa. Na edição anterior foi um primata, da edição de 2016. Né? A Amazônia tem ainda um número pequeno porque falta muita pesquisa, né? E nós estamos falando de um grupo que envolve sapos, rãs, salamandras e outros, e a imensa maioria é bastante endêmica, né? Inclusive quando se faz pesquisas, isso fica bastante claro, o alto endemismo, e então a gente tem pouco conhecimento sobre os anfíbios, né? E alterações no ambiente, eles são bastante sensíveis e são importantes bioindicadores, né? Então, o fato de o Instituto Maumeiauá, que é do governo federal, assim como o Museu Guild e o INPA, né, ter descoberto 32 novas espécies em 2 anos, né, mostra como nós temos muito a conhecer. 32 comparadas com as 400 anteriormente conhecidas é um número bastante significativo, né? E se a gente passar ao grupo de lagartos, né, nós temos de répteis, né, onde estão os lagartos, nós temos 89 espécies. Essa é uma espécie de Monte Alegre, no Médio Amazonas, e também igualmente 2/3 endêmicas, né? E nesse grupo nós temos as cobras, tartarugas, jacarés. Aqui uma visão, claro, de um viajante no final do século XVIII, mostrando a dimensão. Isso era feito principalmente para o público europeu, para falar da Amazônia espetacular. Aliás, nós seguimos nessa visão de que nós queremos ver uma Amazônia espetacular com bichos enormes e tudo que isso pode significar, mas isso é apenas um lado mais do exótico, do folclórico, e a questão é muito mais complexa, né? Para vocês terem uma ideia, nós temos aí das 6.400 espécies do globo de répteis, nós estamos nos aproximando das 400. Há muitas descobertas em andamento, né? Reclassificações e tal, e novamente é um grupo com alto índice de endemismo, né? Só em termos de cobras, né, de serpentes, são 305 espécies. Numa região como Iquitos, onde se pesquisou com bastante afinco, só ali foram descobertas 166 espécies. Para vocês
verificarem a dimensão da quantidade de espécies em pequenas áreas, né? Um outro grupo dentro dos répteis que sempre foi extremamente importante do ponto de vista da alimentação dos grupos antes da chegada dos europeus foi o grupo dos quelônios, das tartarugas, né? Nós temos na Amazônia uma grande diversidade, talvez uma das maiores biodiversidades do mundo, né? E algumas delas estão ameaçadas, mas é uma espécie que tem se provado, que responde a um manejo, a um cuidado, como a gente tem visto não só pelo projeto Tamar no litoral, mas também pelas iniciativas do IBAMA na Amazônia, em diferentes lugares, protegendo esses animais, a desova. Aqui nós estamos vendo uma coleta de tartaruga, uma imagem feita em 1838 com os viajantes, numa praia, a gente não sabe exatamente onde, mas que mostra a maneira como se fazia. É importante lembrar que as tartarugas foram animais que proviam, né, no período dos índios, proviam principalmente alimento, né? Seja seus ovos, seja sua carne. Mas para os europeus também significou óleo para suas lamparinas, né? E também a gordura que ia envolvendo principalmente carnes para a sua proteção. Então havia caixas, antes de existirem geladeiras, muitas carnes eram preservadas em gordura animal. E uma das gorduras na Amazônia bastante utilizada era a de tartaruga, que se chamava manteiga de tartaruga, óleo de tartaruga, como seja. Essa foto é mais uma brincadeira, existe um jacaré-açu na foto, depois eu deixo para vocês pesquisarem aonde ele está. Um outro grupo extremamente relevante e bastante notável quando a gente está na floresta ou em ambientes aquáticos é o grupo de aves, né? E é um grupo bastante diverso. Essa imagem é uma imagem provavelmente feita pelo Codina, um dos desenhistas da Expedição Filosófica dirigida pelo Alexandre Rodrigues Ferreira, um brasileiro, mas mandado pela coroa portuguesa, pelo Vandelli, que era o pesquisador-chefe ali naquele momento. E ele percorreu a Amazônia por 9 anos e inclusive trocou material, mapas e outras ilustrações, como essa aqui, que estava no acervo da Casa da Ínsula, do Luiz Albuquerque de Pereira e Cáceres, que governou ali por 16 anos, morou na região de Cuiabá, de Vila Bela da Santíssima Trindade. Então, ele tem um acervo de 400 mapas e 80 imagens de fauna, que são coisas espetaculares, que mostram como já era vista a biodiversidade, né? É um grupo de aves, né, bastante relevante na Amazônia, né? Isso torna o Brasil, em função da Mata Atlântica e da grande diversidade de aves na Mata Atlântica e na Amazônia, um dos maiores, junto aí com a Colômbia, que tem uma boa parte também do seu território na Amazônia, um dos países com maior diversidade de aves. O Pantanal tem uma grande quantidade de aves, uma diversidade menor se comparada com a Amazônia. E David Oren, que é um dos grandes pesquisadores dessa matéria, que trabalhou aqui no Guild, ele considera que o importante é a raridade dessas espécies, como muitas delas têm um espaço geográfico pequeno, né? Elas acabam, poucas são bastante dispersas e às vezes ocorre a extinção, a diminuição drástica numa certa região, mas a espécie sobrevive em outras regiões, né? Na área de endemismo Belém, o Guild e a Conservação Internacional identificaram que uma parte significativa das aves, né, está ameaçada, né? E esse número provavelmente seja ainda maior. Isso é o que se conseguiu a partir de uma primeira análise, né? Essa é uma questão bastante séria, porque a maior parte das aves ameaçadas de extinção no bioma Amazônia estão na área de endemismo Belém, na qual está a Amazônia Maranhense e a Amazônia Paraense até o Rio Tocantins, né? Um dos animais mais ameaçados é o bicudo, né? Na verdade são várias espécies que as pessoas chamam de bicudo,
e isso porque há um costume que eu acho que é incompreensível dos homens levarem no seu dedo uma gaiola para competir com o outro pelo canto, um esporte de mau gosto de muitos homens, né? Uma série de mapas vem sendo feitas, e aqui apenas um exemplo, até uma espécie que não é ameaçada, ela pode ter diminuído a sua área de ocorrência, né, em algumas regiões, mas essa espécie, por exemplo, aqui é um mapa do Marajó, né, toda a área de campos, que ele era bastante abundante, e hoje ele tem uma restrição maior, uma área restrita, cada vez mais restrita. Então a questão não é se ela está apenas ameaçada, se ela está presente nos ambientes onde ela originalmente ocorreu ou não, porque ela tem uma função no ambiente, né? Seja de dispersão, seja na cadeia alimentar, e outras, são dezenas de funções, né? E a outra questão é que a gente sempre lembra a Amazônia quando fala que animal a gente mais lembra da Amazônia, né? Essa é uma boa pergunta que até você pode fazer para seus colegas, sua família. E com certeza, entre as aves, um dos animais que a gente mais se lembra imediatamente é dos citacídeos, que são o grupo que tem as araras, papagaios, periquitos, maracanãs e tantos outros. Aqui novamente eu recorro a um desenho feito pelo Codina no final entre 1780, por aí, a gente não tem a precisão, para mostrar a riqueza de fauna que ele já conseguiu registrar naquele momento, né? O tráfico dos animais é uma questão extremamente relevante, depois eu vou tratar disso nas ameaças, numa outra aula, mas é um dos fatores importantes no desaparecimento de aves, principalmente dos citacídeos, mas nada se compara à mudança de habitat, ao desmatamento, às queimadas, uso de pesticidas e outras causas, né?